escola, no Centro de Documentação, que foi inaugurado em 16 de dezembro de 2004. O Memorial da Balaiada objetiva a exposição todo o material referente à Guerra da Balaiada de 1838 a 1841 e seus personagens principais, entre aspas, vencidos, excluídos, porque nós tentamos aqui contar a história da balaiada, mas não sobre a versão que conta no nosso livro didático, não sobre a versão da historiografia conservadora do século XIX, e sim sobre outros olhares, sobre os olhares dos vaqueiros, dos camponeses, das classes menos favorecidas da sociedade maranhense do século XIX. Aqui na parte interna nós temos um acervo eclético, mais de um caráter subhistórico, mobiliários de épocas, armarias, numismáticas e materiais arqueológicos encontrados em prospecções realizadas nas antigas ruínas do quartel da Balaiada. Aqui nós temos um vaso do século XIX que conseguimos em um dos cemitérios mais antigos da cidade de Caxias, no Cemitério dos Remédios. É um vaso da cidade de Porto de Portugal que servia para enfeitar os túmulos dos portugueses enterrados na cidade. E também objetos usados no século XIX pelas elites caxienses, bebida caneta, tinteiro, óculos e um tipo de correspondência na época que era feita com o sinete, ou seja, com o brasão da família. Temos aqui também chaves e cadeados de ferro da residência do senhor Agripino Lobão em Caxias, por doação da professora Jesus Lobão, membro da Associação dos Amigos do Memorial. Temos aqui também instrumentos de castigos exemplares dos escravos do século XIX, essa corrente aqui chamada de gargalheira, ficava no pescoço dos escravos, essas bolas de ferro chamadas de grilhões, onde eles colocavam a corrente, colocavam nos pés, aqui o tronco de castigo, onde eles ficavam espidos com os pés, a palmatória e a pê de bacalhau, mais conhecida hoje como chicote. Segundo alguns historiadores, essa denominação pê de bacalhau, porque quando os escravos cometiam alguns erros, eles eram submetidos para ir para o lago tomar banho. Enquanto eles estavam molhados, eles iam apanhando com o chicote até sangrar. Logo após, eles jogavam sal, por isso a denominação pê de bacalhau. Temos aqui também peças também de tortura, de castigos exemplares dos escravos. Essa tesoura chamada de tesoura de tortura, onde eles puxavam a língua, a orelha, as partes íntimas das pessoas. Essa outra peça chamada de brasão, onde eles colocavam o brasão da família, botavam no fogo e marcavam os escravos, mais ou menos no braço, nas costas, lugares que ficavam visíveis, para que os outros vissem que o escravo era tido como propriedade no século XIX. Aí nós temos chaves, cadeados, peças de montaria de cavalos que conseguimos na fazenda Santa Cruz, próximo aqui da cidade. Temos também algumas moedas e patacas em bronze e prata que variam de 1780 a 1889, algumas encontradas em escavações feitas aqui no Morro do Alecrim em 1997. Temos também uma máquina de costura do século XIX, doada pelo senhor Luiz Borges, que é membro da Associação também dos Amigos do Memorial. E aqui nós temos um painel que representa a cidade de Caxias desde o início, com a existência dos índios Chibeiras e Gamelas, a evolução da cidade, a primeira freguesia da cidade de Caxias, a igreja de Nossa Senhora da Conceição em São José, o desenvolvimento que é a cultura que pertence à cidade de Caxias, que quando morria alguém de fundo era enterrado em uma rede, durante o percurso até o cemitério que foi levando pauladas, porque eles tinham a concepção de que o espírito mal ia ficar na terra. O desenvolvimento da cidade, em 1822, a comemoração à cidade de Caxias da independência do Brasil. O desenvolvimento, em 1836, Caxias é elevada à categoria de cidade pelo decreto de número 24, de 5 de junho de 1836. Aqui ela conta a evolução da cidade com a evolução da cultura, já que naquela época quem tinha condições eram enterrados dentro das igrejas, e quem não tinha condições, os pobres eram enterrados ao lado da igreja. Aqui ela conta o desenvolvimento da cidade, que é a Guerra da Balaiada em 1839, aqui a produção de algodão, até as fábricas de indústrias que funcionam como centro de cultura da cidade, feito por uma artista plástica caxiense, Tita do Rego. Ela hoje mora na Alemanha, por conhecer a cidade em 2004, fez esse trabalho. A técnica usada foi xilogravura em madeira, e o título da obra Balaiada em Caxias. Essa daqui é uma casa de taipa de origem africana, habitada no Brasil a partir do século XVII, mas que hoje permanece até hoje ainda no interior do Maranhão, esse tipo de moradia pelas pessoas mais pobres, de onde surgiu o nome do movimento Balaiada, porque um de seus líderes, Manuel Francisco dos Anjos, era fazedor e vendedor de balaio, está aí o nome do movimento Balaiada. E aí são utensílios que eram utilizados nos engenhos, nas fazendas, nas cozinhas,
caldeirão de ferro, moedor de carne, uma colher medidor do século XIX, uma forma e uma chaleira que conseguimos também na Fazenda Santa Cruz. E aqui são fotografias do processo de restauração do quadro de Gonçalves Dias. Esse quadro ele foi encontrado praticamente assim abandonado em uma das paredes onde funciona a Secretaria de Cultura do município. O ex-secretário de Cultura, o professor Jackson Medeiros, com a atual secretária, a professora Valquíria Araújo, fez um projeto para que trouxesse esse quadro para cá e que ele fosse restaurado. Esse quadro pintado no século XIX pelo artista francês Eduardo Vienotti, a pedido do irmão de Gonçalves Dias 2 anos depois de sua morte. Foram usados nessa restauração técnicas europeias com produtos equivalentes. O processo de restauração foi demorado, iniciou-se em 2007 e terminou no final de 2009. Foi o resultado da restauração do quadro de Gonçalves Dias, que foram 3 anos no processo de restauração com técnicas europeias e produtos equivalentes. O restaurador foi o Joãozinho Medeiros Filho. E aqui nós estamos tentando representar o interior de uma sala de estar de uma família rica portuguesa da cidade de Caxias, da família Vila Nova, com pratarias inglesas, francesas, o gramofone da época, o baú, o oratório, o lavabo e o piano do século XIX doado pelo desembargador Arthur de Almada Lima. E ali nós temos o retrato da família Raimundo Ferreira Vila Nova e sua esposa Jocina Caldas Ferreira Vila Nova. Temos também um painel de um dos casarões da cidade de Caxias com azulejos portugueses. Ele fica localizado na Praça da Matriz, onde é um local de comércio. No lugar das janelas são todas portas, mas os azulejos continuam e relembra a economia lusitana do município. Aqui são artefatos arqueológicos encontrados em prospecções realizadas nas antigas ruínas do quartel da Balaiada, feita uma escavação em 1997. Foram encontrados vários artefatos arqueológicos, botões, ferramentas militares, algumas moedas e patacas, fragmentos em ossos humanos também foram encontrados, artigos em cerâmicas, artigos em ferragens. Todo esse material é encontrado nas escavações de 1997. Aqui nós temos a planta de como era esse quartel. Essa planta mandada desenhar em 1865, a original está no Museu do Exército, no Rio de Janeiro. E aqui nós temos a maquete da cidade de Caxias, no século XIX. Essa maquete ela representa a ocupação da cidade pelos balaios. Um dos motivos que levou os balaios a ocuparem a cidade porque Caxias seria a segunda cidade mais importante da província do Maranhão. Segundo a historiadora Carlota Carvalho, ela conta no seu livro Os Sertões que os balaios ocuparem a cidade, o movimento tem outra fisionomia, porque os chefes rebeldes organizaram o Conselho Militar e estabeleceram uma junta provisória composta por grandes nomes de Caxias que passaram a negociar suas exigências às autoridades da província. Nessa época de 1839, a cidade de Caxias se torna o ponto alto das batalhas entre balaios e a divisão legislativa do Norte, que era comandada por Luiz Alves Lima Silva. A balaiada ela termina em 1841 com a morte de Negro Cosme, quando o mesmo é levado à forca. Ele fala que participa que a República é para não haver escravidão. Aí a balaiada chega ao fim em 1842.